Mas do meu lado, o doutor Abner Vidal, e ele que é pré-candidato, além de ser um grande advogado, é pré-candidato à presidência da OAB Guarulhos. Seja bem-vindo, doutor. Samuel, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa e um grande prazer. Um abraço também a quem nos assiste na noite de hoje. Muita gente nos acompanhando. Doutor, a violência tá demais, hein? Parece que ninguém mais tem paciência. É verdade, nós vivemos um mundo cada vez mais violento. É verdade. E nem os advogados se salvam agora mais, hein? Pois é, nem a advocacia. Aliás, é uma violência da sociedade, e aqui nós estamos falando, cito aquele ato, acho que você ficou sabendo, da agressão contra o advogado na cidade de Goiânia. O advogado que estava ali exercendo a sua profissão, ao defender um morador vulnerável que sofria agressão da polícia, um morador de rua. Esse advogado ele foi algemado e, à luz do dia, na presença de várias testemunhas, jogado ao chão e mesmo algemado, ele foi agredido. Isso, Roberto, é mais do que violência, é mais do que uma agressão contra a advocacia, é uma agressão contra a sociedade. Mostra que a violência contra a sociedade está num patamar que não se tem mais vergonha, medo, todo mundo filmando. Isto é uma tortura, é mais do que violência. Parece que todo mundo acha que não vai ter consequências, doutor. Neste caso específico, terá consequência, né? Foi um caso que aconteceu em Goiânia, a OAB já se manifestou, os policiais... O que pode acontecer? Vamos lá. O que pode acontecer e o que está acontecendo? Primeiramente, os policiais já foram afastados das operações e das suas funções. Segundo, a OAB vai mover uma ação civil pública, ou seja, é uma ação de indenização contra o Estado de Goiás. Essa ação civil pública é inédita no país. A OAB ainda, para casos de violência contra a advocacia, não havia ainda manejado esse tipo de ação. Por quê? Esse é um tipo de ação que visa proteger a coletividade. É o bem da coletividade. E a OAB entende que a agressão contra a advocacia, além de agredir toda a coletividade dos advogados, agrediu também a sociedade. Porque se o advogado não consegue, não pode exercer a sua função de forma livre e independente, sem qualquer tipo de agressão, a sociedade estará prejudicada. Então, nesses casos, a ação indenizatória é uma ação de valor relativamente alto, sem prejuízo da ação civil pública que será movida pela OAB. O advogado também, de forma individual, pode ingressar com uma ação de indenização contra o Estado. É assustador, né, quando você vê esse tipo de ação, porque parece que chegou no limite que... A polícia, não todos, certo? Porque a polícia é grande lá. Mas algumas pessoas que, quando tem o poder na mão, parece que se sentem no direito ou se acham que no direito de fazer o que quiser. Isso tem que ter um limite, doutor. Eu acho que tem que ter uma resposta à altura, porque não é só isso, a gente vê várias e várias vezes que alguns maus policiais acabam extrapolando e acabam extrapolando mesmo. Nós temos que botar um limite nessa questão aí. Por isso que às vezes, quando eu falo na ordem dos advogados, doutor, eu sempre cobro uma postura mais incisiva com relação à sociedade. Ela cresceu tanto e agora ela não pode fugir dessa responsabilidade. Esses casos, seja um advogado, seja qualquer outra pessoa, ela tem que ir muito firme. É verdade. Você foi muito feliz e você é muito inteligente na sua análise. Os policiais, não só os policiais, mas policiais, o Ministério Público, a magistratura, especialmente falando dos policiais, eles que nos protegem, eles que nos fazem a guarda diariamente. Mas há alguns que, infelizmente, não são bandidos travestidos de policiais. Concordo. Veja você, algemar uma pessoa, jogá-la ao chão e agredir sem dar a mínima condição de defesa,
é mais do que uma covardia, é verdadeiramente uma tortura. E o crime de tortura no Brasil, ele é punido severamente. Então, nesses casos, a OAB tem agido de forma exemplar, a OAB Nacional, e aqui em Guarulhos nós não estamos imunes a esse tipo de situação, Roberto. Em Guarulhos, por isso que é muito importante uma OAB forte, uma OAB pujante e protagonista. Porque a OAB aqui em Guarulhos, nós tivemos um caso de agressão contra a advocacia há 3 meses atrás. Uma agressão verbal, uma agressão no direito dos advogados. Veja você que uma juíza do trabalho aqui de Guarulhos, ela impediu que uma advogada fizesse audiência telepresencial, ou seja, no seu escritório, ao lado do seu cliente. Primeiro, esse ato é ilegal, esse ato é absal e ofende a advocacia, ofende a advogada. Como que eu não posso, com todos os protocolos sanitários, dar guarida, dar apoio ao meu cliente pessoalmente? A OAB Guarulhos ingressou com uma ação judicial, mandado de segurança, e em sede liminar, nós conseguimos a tutela para que a juíza não mais fizesse ou se abstesse de fazer conduta parecida, ou seja, sanando aquela agressão. Então, veja a importância de uma OAB forte, de uma OAB protagonista. Como você mesmo lembrou, Roberto, a OAB não apenas cresceu do ponto de vista de defesa da sociedade, mas a OAB tem o dever constitucional de defesa da sociedade. Antes da OAB defender o advogado em particular, a OAB tem o dever de defender a sociedade. Por isso que é tão importante nós levantarmos questões de gênero, questões de raça. Nós tivemos a semana passada na OAB uma advogada trans palestrando na OAB. A OAB tem que ser a precursora em dar espaços para que advogados, para que a minoria possa exercer a sua voz. Doutora Giane Coelho está mandando um abraço para o doutor Abner. Doutora Giane, grande referência da advocacia, é referência para mim, um grande abraço. Aliás, falando doutora Giane Coelho, ela que é proprietária da marca Joias Açucaradas, uma maravilha, e ela já nos deu uma cesta maravilhosa para o Dia dos Pais, viu, Paloma? Joias Açucaradas, olha, tá aí a arte aí. Vai ser sorteio dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto, a doutora Giane vai estar aqui sorteando essa cesta. Olha, tem cerveja artesanal, pães especiais, tem muita coisa gostosa. E é um presente da nossa queridíssima doutora Giane Coelho e das Joias Açucaradas. Você viu, tá chique o mês que vem, viu, doutora? Tá muitos prêmios aqui, hein? E o mês que vem, além do Dia dos Pais, é o mês da advocacia. Dia 11 de agosto é o dia do advogado. Então, o mês que vem de agosto, em agosto é o meu aniversário. Dia 8 é o meu aniversário, então Dia dos Pais e Dia do Advogado. Eu estarei muito feliz em agosto. O Gaza está dizendo que você é fera. Eu concordo que ele seja muito fera. Como é que está essa pré-campanha, doutor? Está muito, muito bacana, Roberto. Sim, o que você está sentindo? Eu tenho sentido uma recepção e uma acolhida da advocacia que eu vou confessar para você, Roberto, me surpreendeu muito. Que maravilha. Então, eu tenho ouvido muita advocacia. A nossa proposta, Roberto, não é definir propostas com base em 7 ou 8 cabeças de advogados. Pelo contrário, a nossa proposta é construir junto com a advocacia, mostrar para a advocacia, prestar contas para a advocacia do que foi feito até aqui e das ideias que esse grupo de trabalho tem para o futuro. Então tem tido uma receptividade muito grande, eu estou muito feliz com essa caminhada, isso só me dá mais ânimo e combustível para continuar e ir em frente. Temos aí mais umas 4 ou 5 pré-candidaturas, né? Exato. Eu senti que pelo menos uma ou outra deve ser um pouco mais firme, mas sempre tem algumas que são colocadas, isso é uma coisa histórica, não estou fazendo uma acusação agora não, mas historicamente eles se colocam, mas depois eles não continuam. Por que acontece isso, doutor? É muito interessante, porque às vezes há composição, há identidade de propósitos, então 2 candidaturas elas acabam se fundindo por identidade de propostas e isso é muito natural. Esse faz parte do processo democrático. Então eu vejo essas pré-candidaturas
com muita naturalidade. E eu respeito todos os pré-candidatos, são advogados respeitados na cidade, e incentivo. Acho que a mudança, se o advogado ele almeja fazer algo, ele tem que vir participar. Mas é importante que não fiquemos apenas na pré-candidatura, porque tem muitos que se apresentam como pré-candidatos, lançam a candidatura a cada 3 anos e simplesmente desaparecem da OAB. A OAB é um serviço voluntário, é um trabalho voluntário. O advogado que realmente esteja interessado em fazer a mudança, em trabalhar para a classe, ele precisa, após a eleição, estar na OAB, arregaçar as mangas e trabalhar em favor da advocacia. Não em projeto pessoal a cada 3 anos na eleição. Ou você já tem um grupo, porque na verdade não é só o candidato, tem que ter um grupo grande para compor toda a chapa. Você já tem esse grupo sua cabeça, assim? Eu sou o atual diretor tesoureiro da OAB, tive a honra de ser eleito com o presidente Eduardo Ferrari. O presidente Eduardo Ferrari, seguindo a mesma linha do doutor Alexandre de Sá, entendeu não vir à reeleição. Roberto, se discute muito reeleição na estadual, na seccional. Em Guarulhos já é uma realidade há pelo menos 3 eleições. Nós não temos reeleições em Guarulhos. E o doutor Alexandre e o doutor Ferrari tinham todas as condições de vir à reeleição. Sim, eu achei que ele viria. E ganhar a eleição. Mas nós temos um compromisso com a advocacia, um compromisso de projetos. De renovação. De renovação, de oxigenação. Então, mas não é uma renovação, uma oxigenação descompromissada com o projeto. Não é alguém que venha e mude de tudo. Porque nós temos projetos, e você muito bem sabe, aqui em Guarulhos, eu cito aqui a Escolinha da Advocacia, que esse ano está concorrendo ao prêmio Inovário do CNJ. O prêmio apoiado pelas organizações Roberto Marinho da Rede Globo. É o maior prêmio da comunidade jurídica e a OAB Guarulhos, com o projeto Escolinha da Advocacia, está participando. Então nós não precisamos de uma renovação, de uma oxigenação que vá simplesmente mudar até a cor da parede da OAB. Pelo contrário, nós precisamos de trabalho sério, de alguém que já esteve na gestão, alguém que já participou, alguém que sabe, que tem experiência e que tenha apoio. Graças a Deus eu tenho o apoio de muitos advogados que eu admiro muito. Por enquanto, a nossa chapa, nós precisamos de 5 nomes para registrar a chapa, além de um grupo grande. Nós temos já 3 nomes para a chapa. A chapa é composta por mim, pela doutora Regina Pegoraro, que é uma advogada do Bom Sucesso, experiente. Legal, Bom Sucesso Pimentas. Muito bom, gostei da ideia. É uma ideia. representante do Bom Sucesso Pimentas, bacana, diretamente na diretoria da OAB. Uma advogada guerreira, com histórico, ela tem mais de 30 anos de advocacia, é uma liderança na região Bom Sucesso Pimentas e ela estará na nossa chapa. E também o doutor Rodrigo Prates, que é o atual diretor secretário-geral da OAB. Então, esse grupo está muito unido, muito coeso e a cada dia só cresce, Roberto. Ana Lúcia Sensini está desejando boa sorte para a sua campanha. Obrigado. Bom, já estamos terminando. Hoje foi curtinho aqui, nosso programa. Quero agradecer muito ao Dr. Abner. Eu o convidei em cima da hora, mas porque eu sempre acho muito importante ter pessoas desse nível aqui no nosso programa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Roberto. Estou à sua disposição. Você sabe que eu te admiro muito seus textos e é uma grande honra para mim estar aqui ao seu lado.